Uma mulher me amar assim, sujo, quebrado, sem nada, então ela vai ser a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos, a dona de todo o meu império. A ordem foi clara. Passar 6 meses vivendo como um mendigo. Sem carros, sem seguranças, sem nome, sem nada. Lucas Andrade cresceu cercado de luxo, mas uma coisa o perseguia desde cedo. Todas as mulheres que se aproximavam dele queriam o sobrenome, a grana, o estilo de vida. Não ele. Até que, cansado de ser tratado como um prêmio, Lucas criou um plano insano. Passar 6 meses vivendo como um mendigo. Ele sumiu do mapa. Cortou o cabelo, raspou a barba de qualquer jeito, rasgou roupas, passou graxa nas mãos, virou outra pessoa. Se você gosta de histórias assim, me segue para não perder nenhum episódio dessa série. Nos primeiros dias descobriu algo brutal. Ser ignorado dói mais do que ser maltratado. Gente passando por ele como se fosse vento. Olhares desviados. Ninguém dizia sequer um boa noite. Até que, numa tarde chuvosa, sentado na calçada segurando um pão velho, uma voz doce quebrou o silêncio. Você já comeu hoje? Lucas levantou os olhos. Era Ana. Simples. Roupa de trabalho humilde. Olhar cansado, mas cheio de vida. A única pessoa que perguntou algo para ele, sem pedir nada em troca. E pela primeira vez em dias, ele sorriu. Desculpa, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho eu divido com você. Ana trabalhava como cuidadora em um asilo. Quase não ganhava nada, mas sempre trazia algo para Lucas comer. Ele começou a perceber. Ela não tinha o suficiente nem para ela, mas ainda dividia com um desconhecido. Desculpa, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho eu divido com você. Lucas engolia seco. Era a primeira vez que alguém o enxergava como humano em semanas. Com o tempo, conversas curtas viraram horas, sentados na pracinha. Ela contava sobre a mãe doente, o aluguel atrasado, a vida dura, mas sempre com um sorriso teimoso de quem acredita no amanhã. Ele, por outro lado, escondia o nome, a vida, a verdade. Dizia apenas: eu só perdi tudo, mas estou tentando recomeçar. E ela respondia: enquanto você não desistir, você não perdeu. Aquela frase entrou no peito dele como um tiro, mas um tiro de luz. E ali nascia não só um sentimento, mas um medo também. Medo dela descobrir quem ele realmente era e achar que foi enganada. Mas no terceiro mês, algo aconteceu. Ana não apareceu. Ele ficou inquieto. Sentia falta dela como se tivesse perdido alguém da família. Até que encontrou uma senhora que trabalhava com Ana no asilo. E descobriu a verdade. A mãe de Ana tinha piorado. Ela estava trabalhando dobrado, quase sem dormir. E ainda assim, levava comida escondida para os idosos que não tinham família. Mas por isso, ela tinha sido demitida. Lucas ficou destruído. Ela perdeu o emprego, tentando ajudar quem não tinha ninguém. E nesse dia, pela primeira vez, ele pensou em quebrar o plano. Contar tudo, revelar quem era. Mas algo pior aconteceu antes. Ana apareceu na praça, chorando, exausta, sem chão. E mesmo assim, estendeu um lanche para ele. Desculpa sumir, é tudo que consegui hoje. Lucas segurou a comida e engoliu o choro. Ela estava passando fome e ainda dividia com ele. Foi ali que Lucas percebeu: eu não quero perder essa mulher, nem como pobre, nem como rico, nunca. No seguinte, Lucas tomou a decisão final. Acabou o disfarce. Ele precisava contar a verdade. Esperou Ana aparecer na praça no final da tarde, como sempre fazia. Ela chegou com um casaco velho jogado sobre os ombros. Você tá bem? Perguntou. Lucas respirou fundo e disse as palavras que mudaram os próximos minutos. Ana, eu não sou quem você pensa. Ela ficou séria. Ele continuou. Eu não perdi tudo. Eu nunca fui pobre. Eu sou herdeiro de um dos maiores grupos do país. Passei meses na rua para fugir de interesseiras. Eu precisava encontrar alguém que me amasse sem nada. E essa pessoa foi você. Ana empalideceu. Não acreditou. Achou que era piada. Até que carros pretos encostaram. Seguranças desceram. E chamaram. Senhor Lucas, estamos prontos. A praça inteira parou. E Ana começou a chorar. Não de felicidade, mas de dor. Por que você fez isso comigo? Eu confiei em você. Lucas tentou segurar sua mão. Eu juro que nunca quis te machucar, só queria alguém verdadeiro. Ana deu um passo atrás. Você encontrou, mas perdeu quando mentiu e foi embora. Lucas sentiu o mundo cair. Lucas passou dias tentando falar com Ana. Mensagens, cartas, telefonemas, flores na porta. Ela não respondia. Até que 2 semanas depois, ele descobriu que a mãe dela estava internada. E que Ana estava desesperada porque não tinha mais emprego nem dinheiro. Lucas não pensou 2 vezes. Foi ao hospital e pagou tudo. Hospital, remédios, internação. Mas pediu para não dizer que foi ele. Queria ajudar
sem comprar perdão. Uma noite, ao sair do hospital, Ana encontrou o diretor dizendo: "O tratamento da sua mãe já está quitado. Um doador anônimo pagou tudo." Ela desabou no corredor. E naquele exato momento, Lucas apareceu no fundo, em silêncio. Não com carros, não com terno, só ele. De moletom simples, com os olhos marejados. Ana caminhou até ele, devagar. "Foi você, né?" Lucas sorriu fraco. "Eu só queria te ver bem. Você me ajudou quando ninguém ajudaria. Eu não mereço você, mas queria tentar merecer." Ana ficou em silêncio por segundos eternos. Depois colocou a mão no rosto dele e disse: "O erro foi grande, mas o seu coração é maior." E sorriu. E naquele corredor simples de um hospital público, ela o abraçou de um jeito que ninguém nunca tinha abraçado. E Lucas teve a certeza ali que finalmente havia encontrado a mulher da vida dele. Ele segurou as mãos dela, ainda tremendo, e disse: "Só quero estar do seu lado para sempre. Te fazer ser a rainha do meu império. E se você não quiser, a gente mora na rua mesmo." Ana respira fundo, tímida, mas firme. Eu aceito. Aceito ser a rainha do mendigo bilionário. Eles caminharam juntos até o quarto da mãe dela. Lucas segurou a mão da senhora, que sorriu fraco ao ver os dois lado a lado. Era simples, era pequeno, era longe de qualquer luxo. Mas foi ali que Lucas percebeu que nunca se sentiu tão rico na vida. Quando saíram do hospital naquela madrugada fria, Ana entrelaçou a mão na dele pela primeira vez. E no silêncio da rua vazia, ele a beijou. E naquele instante, sem mansões, sem carros, sem seguranças, ele soube que tinha encontrado algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. De um amor verdadeiro e a chance de reescrever a própria história. O amor venceu a primeira batalha. Mas eles nem imaginavam que dali pra frente, a verdadeira guerra só estava começando na vida deles. No dia do casamento, Ana estava linda. O casamento era luxuoso, perfeito aos olhos de quem via de fora. Ana caminhava até o altar simples, verdadeira. Lucas sorria, mas o peso no olhar não mentia. Quando chegaram os votos, ela disse sem hesitar: "Eu te escolhi quando você não tinha nada, e escolheria de novo." Lucas respirou fundo antes de responder: "Prometo te proteger, mesmo que um dia eu precise pagar um preço por isso." Aplausos, sorrisos. Mas à distância, um advogado observava em silêncio. Celular vibrando, rosto tenso. Chamadas ignoradas. Ana percebeu. O casamento foi um sucesso. Fogos iluminaram o céu. Beijos, fotos, festa. Eles foram para a lua de mel, apaixonados, felizes, sem saber que naquele mesmo momento, o império começava a ruir. E a guerra de verdade estava só começando.